O mito da caverna é uma metáfora criada pelo filósofo grego Platão. A história é uma tentativa de explicar a condição de ignorância que vivem os seres humanos, aprisionados pelos sentidos e preconceitos que o impedem de conhecer a verdade. Um grupo de pessoas viviam numa caverna, com os seus braços, pernas e pescoços presos por correntes, e voltados para a parede que ficava no fundo da caverna. Atrás dessas pessoas existia uma fogueira, em que outros indivíduos transportavam objetos que tinham suas sombras projetadas para a parede da caverna, onde os prisioneiros ficavam observando. Como estavam presos, os prisioneiros podiam enxergar apenas as sombras das imagens, julgando serem aquelas a própria realidade. Uma das pessoas presas nessa caverna consegue se libertar e sai para o mundo exterior. A princípio, a luz do sol e a diversidade de cores e formas assustam os ex-prisioneiros, fazendo querendo voltar para a caverna. No entanto, ele se admirou com as inúmeras novidades e descobertas que fez, então decide voltar para a caverna e compartilhar com os outros prisioneiros todas as informações sobre o mundo exterior. As pessoas que estavam na caverna não acreditaram naquilo que o ex-prisioneiro contava e o chamaram de louco. Para tentar evitar que essas ideias atraíssem as outras pessoas para os perigos da insanidade, os prisioneiros mataram o fugitivo. Indústria cultural é quando existe uma adequação da cultura e dos elementos culturais para serem consumidos pelo público. Assim, a indústria cultural parte de uma análise crítica sobre a padronização das obras culturais para se tornarem produtos que supostamente iriam virar tendência e vender, ou seja, músicas, livros, filmes, esculturas, roupas, pinturas, entre outras expressões artísticas que perdem sua essência questionadora, sua subjetividade e sua autenticidade, na tentativa de se encaixar a certos padrões e culturas pré-formuladas. Cultura de massa é um termo que se refere à produção artística e cultural com a finalidade de entretenimento e comercialização de reprodução em larga escala de produtos culturais reproduzidos em massa. A cultura de massa faz parte da cultura em geral e é o bem mais precioso produzido pelos seres humanos. Por cultura, entendemos o conjunto de hábitos, costumes, religiões, línguas e obras de artes associadas a um determinado grupo de pessoas, ou seja, comunidades ou sociedades. Dentro deste quadro, temos uma cultura autêntica e uma cultura não autêntica. A cultura inautêntica é uma cultura de massa, que é produzida em larga escala e serve como artifício para fazer girar o mecanismo capitalista por meio dos lucros com a produção cultural e com a manipulação das massas, que serve aos interesses políticos e mercantis. Filmes, novelas, músicas, séries e estampas comerciais são exemplos desse tipo de cultura. A indústria de bens de consumo aliou-se à indústria cultural para propagar os seus ideais. Quando analisamos a indústria cultural e cultura de massa, observa-se que o maior problema atrelado a tais conceitos consiste na padronização dos comportamentos e práticas coletivas e culturais. Para se encaixarem em um certo padrão, as pessoas passam a agir de acordo com aquilo que é supostamente aceito pela sociedade, não necessariamente do jeito que gostariam. Assim, a cultura de massa, além de padronizar a sociedade como um todo, torna os indivíduos cada vez menos autênticos e criativos. A indústria cultural, por sua vez, diz respeito às áreas da sociedade que passam a ser modeladas para se tornarem algo comercial, ou seja, que se torne tendência e que possa, de certa forma, vender. Dessa forma, filmes, músicas, modos de vestir, vídeos para redes sociais, entre outras formas de cultura, se tornam cada vez mais similares umas das outras, isso é, mais indústrias, algo produzido em quantidade com o intuito de ser comercializado. A alegoria da caverna, como explicada pela Rafaela, fala sobre pessoas presas em uma caverna, que de certa maneira se privam do mundo externo, conhecimento. Sendo assim, o mito da caverna nos mostra como muitas pessoas se prendem ao senso comum e não buscam por respostas às suas perguntas, uma vez que não desejam sair da caverna e não buscam se iluminar. A alegoria da caverna, como explicada pela nossa amiga Rafaela, discute sobre conhecimento relacionado a pessoas presas numa caverna e o mundo exterior. A cultura de massa e a indústria cultural podem muito se relacionar com a alegoria de Platão. A cultura de massa e a indústria cultural seriam uma fogueira, que pode ser acesa e apagada a todo o tempo. Porém, essa sempre mantém uma característica principal, um padrão, que é a cor do fogo e a faísca. Você sempre mantém um padrão que faz com que ela fascine a muitas pessoas, mas ela sempre mantém aquele padrão. As pessoas que estão dentro daquela caverna, da caverna de Platão, elas seriam as pessoas que seguem o senso comum, que seguem esses padrões para tentar se encaixar no mundo. A própria caverna e as correntes, elas seriam meios de comunicação, que cada vez mais fazem com que as pessoas se prendam a uma certa massa, às atitudes da massa, para poder
são influenciadas para tomar certas atitudes. O mundo afora, ou as pessoas que estão lá fora, que conseguem sair da caverna, são aquelas que mantêm a sua criatividade, não mantêm os padrões impostos pela sociedade. Então elas não são presas a certas atitudes. Então o mundo lá fora seria o conhecimento, como explicado por Platão na figura dele, e nesse caso, que a gente relaciona a cultura de massa e a indústria cultural, seriam aquelas pessoas que não seguem esses padrões, que não precisam disso para se encaixar em algum mundo. A moda mundial é extremamente padronizada, uma vez que a cultura de massa e a indústria cultural estão muito presentes nela. O corpo ideal, estilo de roupa, cabelo, estética do rosto são alguns aspectos da moda que estão padronizados presentes na cultura de massa. Assim, aquilo que se encaixa nos padrões é considerado correto, e o que não é, normalmente se torna alvo de críticas e piadas. Podemos considerar que as pessoas estão presas em uma caverna, como na alegoria, onde o corpo, o padrão, o estilo dos modelos e o tipo da roupa são a caverna e a pequena luz que entra nela, enquanto as pessoas que estão presas são a população, que acreditam que somente aquilo é o correto e o que deve ser alcançado. Para fora da caverna seriam os outros estilos, outros corpos, outras características e outras formas de se vestir, que são julgadas por quem está dentro da caverna, sendo mais originais e aspectos que fogem dos padrões impostos pela cultura de massa e indústria cultural. Esses dois conceitos, como explicados pelo nosso amigo João Pedro e nossa amiga Nica, tornam as esferas da vida cada vez mais padronizadas, com o intuito de serem comercializadas. Neste caso, a moda se torna algo com diferentes padrões e estereotipos.